Boa tarde, todos estão ouvindo? Obrigada aos que vieram para essa coletiva. Essa temática é muito importante para os três ministérios que estão aqui representados, mas também para o governo federal. Nós vamos começar a nossa reunião passando aqui a palavra para a ministra Ana Moser, como responsável pelo Ministério do Esporte, pela portaria que foi apresentada do grupo de trabalho. E logo em seguida falaram a ministra Aniele e o secretário Marivaldo, tá bom? E a gente abre para as perguntas depois. Olá, boa tarde. Obrigada a todas e todos por estarem aqui com a gente hoje. E é muito importante, né, esse momento de apresentar o resultado de um trabalho, né, o início de trabalho, um primeiro trabalho, mas um trabalho intersetorial entre o Ministério do Esporte, o Ministério da Justiça e o Ministério da Igualdade Racial. Sabe por quê? Porque eu sempre falava integração racial. E aí hoje a Débora nos corrigiu. Então, o Ministério da Igualdade Racial e que não deixa de ser uma integração, não é mesmo? E de buscar responder para a sociedade, no caso, dentro do contexto do esporte e das suas arenas, não só as grandes arenas, mas os campos, né, as quadras, os espaços de convívio, né, onde há esporte, e que sempre foi uma iniciativa, né, uma frente, um princípio do governo, desse governo do presidente Lula, de integrar as ações e de integrar os setores. Então, nós vínhamos, né, desde fevereiro conversando, foi o primeiro encontro que nós tivemos, e logo, umas semanas depois, os ministérios, né, as secretarias começaram a se encontrar para construir uma visão de intervenção contra o racismo dentro do esporte, né? Uma intervenção a partir do esporte contra o racismo. E, enfim, questões que foram acontecendo durante esse período, especialmente que trouxe uma comoção muito grande pela mídia, as questões, né, as agressões contra os brasileiros na Europa, especialmente o Vini Júnior, mas também, ao mesmo tempo, cada fim de semana nos campos do Brasil, né? E, da mesma maneira, como se sabe, durante a semana, nos campos das periferias e as questões todas, enfim, que impedem, né, uma justiça social, uma igualdade de acesso e de viver, né? Então, nós estamos construindo há 45 dias, a partir de uma portaria do Ministério, que colocou três competências, né? Propor ações políticas e programas transversais de combate ao racismo e de promoção da inclusão da população negra nos esportes, a serem executados pelos órgãos competentes da administração pública federal. Propor estratégias, número 2, propor estratégias de integração entre as políticas públicas de igualdade racial, esporte, promoção e acesso à justiça. E 3, promover o diálogo intersetorial no âmbito governamental e com atores da sociedade civil voltado para a erradicação de práticas racistas e para a promoção da igualdade racial no esporte brasileiro em todos os níveis. Então, nesse sentido, foi feito, né, por conta dessa importância desses espaços esportivos, que são foco de visibilidade, né, para expressões que estão presentes na sociedade e que são, de uma certa maneira, um espaço de agressão, mas também um espaço de educação, né, conforme a maneira como se lide, né, e se intervenha, né, de uma maneira pedagógica e de comunicação. Então, abrimos o diálogo, né, entre os diferentes setores, buscamos conversar entre os nossos 3 setores, conversamos com a sociedade, com o Pacto pela Cidadania, com o Observatório
discriminação racial, com o CBF, com academia, com ONU. E levantamos um diagnóstico que é esse material, né, que está aqui, e que coloca indicações, né, um diagnóstico, enfim, do estado da arte, né, da discussão do tema dentro da sociedade brasileira e no meio público, e também indicações de ações voltadas, né, que vocês, né, podem ver no material que está sendo dado para vocês, voltadas a, por exemplo, as entidades esportivas, e aí ações voltadas para isso, várias ações, dentre elas premiação, divulgação das entidades com ações exemplares. Então, dentre as outras ações, essa é uma das ações que deve ser encaminhada proximamente, em parceria com instituições que estão sendo parceiras dessas ações. Também estão previstas, né, nesse relatório, ações voltadas a atletas, né, como criações de espaços de debate, assistência psicológica, o combate, né, aos discursos de ódio. Também ações voltadas para a torcida, e uma delas já deve ser viabilizada proximamente, que é o Ministério mesmo promover editais para fomento da produção de mosaicos e bandeirões, junto com a Anatorg, que é a associação que organiza as torcidas organizadas, mas também seminários, também mobilização para a comunicação, ações voltadas para as questões da justiça, como acordo de cooperação entre o Ministério da Justiça e a CBF, mas também outras, como a criação da ANESPORT, que é a Autoridade Nacional para a Prevenção e Combate à Violência e à Discriminação no Esporte, que estava, inclusive, prevista na Lei Geral e que foi vetada por conta de vício de iniciativa e que será, né, retomada a partir da ação enfim, como legalmente precisa ser pelo governo, mas aí também mais uma das instâncias, né, e iniciativas para trabalhar junto à justiça as questões do racismo. Os próprios mecanismos de financiamento que nós temos disponíveis no Ministério do Esporte, como a lei de incentivo ao esporte, então, adequar os critérios de avaliação, né, para botar prioridade na avaliação a projetos que promovam igualdade racial. Também uma das ações que proximamente serão viabilizadas pelo Ministério do Esporte. Outras questões de mobilização, de comunicação e a inserção da questão antirracismo em todas as ações de programas e ações promovidas pelo Ministério do Esporte e pelo sistema de esporte no país, que está sendo implantado, então, né, a condição de estar direcionando essa temática dentro das ações promovidas pelo poder público, né, esportivo. Então, esse foi o trabalho, foram 45 dias de trabalho. É um trabalho que continua. Nós temos ainda outras estruturações e aprofundar a conversa com o setor, com os setores, para poder viabilizar as indicações feitas nesse relatório, mas o primeiro passo dessa caminhada que precisa ser fortalecida, no caso aqui no esporte, mas na sociedade de uma maneira geral, né, sabendo que o esporte é um vetor de projeção, né, de comportamentos e de sentimentos e de práticas, né, presentes na sociedade. Então, mais uma iniciativa desse governo em prol da igualdade, da justiça social e da ampliação, né, de tudo que é acessível à nossa população. Então, é um prazer estar fazendo isso aqui com vocês
e que esse trabalho continue e que renda, né, durante esse segundo semestre, com certeza, outros lançamentos e outras indicações de construções que vão continuar a acontecer no âmbito desse grupo de trabalho. Queria passar a palavra para a Aniele, para, enfim, colocar toda, né, a sua autoridade aí na área. Boa tarde, gente. Boa tarde a todas, todos e todes. Acho que, antes de mais nada, agradecer todo o esforço do GT, de todas as equipes que participaram, que a gente sabe que teve prazo para começar, prazo para iniciar, mas também agradecer, em especial, ao Ministério do Esporte, porque a receptividade que nós tivemos desde o início, né, com essa troca ainda no começo do ano, né, estou olhando muito para o Denis e para o Diogo, porque são pessoas que participaram ativamente também, eu acho que é importante ressaltar. E eu sempre brinco com a Ana, que eu espero que ela não enjoe de mim, de chamá-la de ídola toda vez que eu estou ao lado dela, que é o tamanho da honra, toda a minha história com o esporte. Bom, dito isso, a gente tem feito... E você também, né, Marivaldo, que você é meu xodó. Mas, dito isso, acho que tem algumas coisas muito pontuais. Eu estava conversando ontem com as meninas sobre o resultado do trabalho, e eu vi, Denis e Diogo e Luna, o pessoal que acompanhou, Ana, como se fosse uma tese para a gente, sabe? Uma grande dissertação que a gente pesquisa, monitora, né, coloca ali os objetivos, mas que a gente vai concretizar. Eu acho que o nosso maior objetivo nisso tudo, esse programa, ele diz muita coisa, né? Para além do que a Ana traz sobre a conscientização de uma sociedade que, infelizmente, ainda temos esse racismo de maneira muito enraizada, é também dar condições de todas as pessoas que são adeptas e que amam o esporte, como a maioria das pessoas que estão aqui nessa sala. Não é apenas pensar uma comunicação. Isso eu acho que foi até uma frase da Luna e do Denis na época, que a gente pode fazer campanhas, óbvio que a gente pode. Tá aqui, tem uma das ações, vocês que receberam, né, o material, vão poder olhar com calma e ler detalhes, mas é um pouco para além disso. Quando a gente fala de racismo no esporte, a gente fala de como que a gente cria condições para aquelas crianças que não têm acesso nenhum, por exemplo, a se manterem nesses espaços. Como que a gente cria condições de ter um técnico ou uma técnica que, ao ter um menino que venha de muito longe, que não tem alimentação, pense com esse olhar para ele também. Então, não é somente a gente pensar, né, de todas as ações que são campanhas, seminários, monitoramento, estudo, aplicabilidade das leis. Não pode ser só isso. É por isso que é um programa nacional e é por isso que a gente tem todo esse carinho, eu diria, nessa construção, porque perpassa também pela realidade brasileira de jovens, crianças, atletas, técnicas que diariamente ficam cara a cara com esse racismo que muitas vezes nos apavoram e afastam dali. Então, acho que é um trabalho, enfim, uma produção feita com muito carinho, uma produção feita a várias mãos, né? Agradecer a todo mundo que participou, mas também é uma construção de ações concretas, de ações que a gente vai vir a viabilizar, não somente entre os ministérios, como aqui estamos representados, mas com escutas também, né? Como a Ana traz já. Acho que a gente está... Eu só estou nem reforçando, mas também querendo dar esse olhar mais da questão racial. Quando a gente vai para a Espanha e firma um acordo, né, com a ministra da Igualdade de lá, relativamente, né, relativo ao caso Vini Júnior, por exemplo, esse programa nacional, não somente para o Brasil, mas também para fora, é um exemplo. É o recado que a gente quer deixar. É inadmissível que a gente, ainda em 2023, passe por ações e situações como que aquele menino passa e tantos outros atletas vivenciam isso diariamente. Alguns a gente sabe, outros não. E é esse gancho que a gente quer pegar, esse gancho para além do impulsionar, para além de ter dados concretos, para além da gente ter esses avanços, né, visto que agora a gente, além de retomar a democracia, está num governo onde a gente consegue sentar e dialogar e construir coletivamente. Então, esses são os momentos que a gente precisa mais aproveitar. E toda a construção com entidades e organizações que são responsáveis, né, para que a gente possa, de fato, ter o nosso esporte sem racismo. É isso. Vou passar para o Marivaldo. Boa tarde a todas, a todos, a todos. Cumprimentar os jornalistas aqui presentes, queria cumprimentar os membros do grupo de trabalho por terem chegado a esse resultado, cumprimentar a ministra Ana Moser pela liderança
exercida nesse grupo de trabalho, cumprimentar a ministra Aniele. Acho que o resultado desse grupo de trabalho deixa muito claro que o Brasil voltou a levar o problema do racismo a sério, que o governo federal voltou a ter como pauta o combate ao racismo. Aquela época em que a gente tinha, desde o Palácio do Planalto, pessoas que enalteciam o racismo, que naturalizavam o racismo, que tratavam como uma mera brincadeira e assim causavam tanto sofrimento a tantas pessoas, ficou para trás, e hoje esse é um problema que o governo federal coloca na mesa e se debruça sobre o problema para buscar medidas para enfrentar. E acho que o resultado desse grupo de trabalho, liderado pela ministra Ana Moser, vai muito nesse sentido. O governo federal mostrando que esse é sim um problema de Estado, é um problema de políticas públicas, e nós estamos dispostos a arregaçar as mangas e enfrentá-lo. E isso é muito importante. É muito importante porque a gente vive num país extremamente racista, e enquanto a gente não adotar medidas para mudar essa cultura permanecerá. E a gente tem que enfrentar isso. Nós somos uma sociedade construída com base numa economia escravocrata e que preserva os vícios trazidos dessas suas raízes, infelizmente, até hoje, causando muito sofrimento e muita exclusão social ao nosso povo. E o esporte é um espaço onde nós devemos enfrentar com muita seriedade o racismo. O esporte, como a ministra Ana Moser colocou, é um espaço de formação, é um espaço de inclusão, é um espaço de integração da sociedade brasileira, e nós não podemos conviver com o racismo, daí a importância da adoção dessas medidas. E nós sabemos que a conjuntura atual nos trouxe muitos casos de violência. Acho que o caso do Vinícius Júnior foi o caso que veio mais à tona. O ministro Flávio Dino, o presidente Lula, imediatamente orientou a todos os membros do governo que buscassem medidas para fazer enfrentamento a esses casos e outros casos que surgiram. Da perspectiva do Ministério da Justiça, temos uma preocupação muito grande para que esses casos, ao serem identificados, sejam efetivamente punidos. Hoje ainda é comum, infelizmente, a situação em que o ato de racismo é praticado no âmbito dos espaços de prática de esporte e nada acontece com quem cometeu aqueles crimes. Acho que recentemente tivemos um avanço muito grande na legislação, equiparando a injúria racial ao racismo. Agora é muito importante que a gente tenha efetividade, que a gente tenha ações para concretizar a aplicação da lei e penalizar quem pratica, quem ainda insiste em praticar esse tipo de crime. Daí a importância do resultado desse grupo de trabalho. Uma das medidas que a gente traz aqui é um acordo de cooperação técnica que deve ser firmado com a CBF para que a gente possa fazer o monitoramento dos estados e contribuir para que as autoridades públicas possam identificar rapidamente aquelas pessoas que insistem na prática do racismo e efetivar a punição, efetivar o cumprimento da lei, para que assim a gente possa inibir a prática do ato. Veja, o que se busca não é a punição, mas sim inibir a prática do ato. E esse tipo de tecnologia vem demonstrando que quando a pessoa sabe que ela pode ser identificada, quando a pessoa sabe que a imagem dela vai estar ali e que aquele ato tem consequências, muitas vezes isso ajuda substancialmente a inibir a prática do crime. Essa é uma das medidas que a gente construiu em conjunto aqui no grupo de trabalho e que acredito que vão ser fundamental para a gente mudar esse cenário. Esse resultado é um primeiro passo muito importante que mostra que o governo federal está presente na luta contra o racismo no âmbito do esporte. Licença. Queria só fazer um adendo que eu acho que é uma coisa importante que ela trouxe, da coisa da premiação, né? Quando a gente fala do selo, que eu acho que isso também traz para os próprios clubes, né? Seja clube, seja esporte de base, desde a categoria master até os mais novos, porque isso para incentivar. E essa fala do Marivaldo sobre a inibição e a prevenção é algo que também passa muito em acordo com o MEC, né? E também com o Ministério da Cultura. Isso é algo que a gente tem batido muito e sempre usando como exemplo esse GT e esse relatório, porque está na base, né? Diogo viajou agora há pouco tempo, se não me engano, nas questões dos jogos estudantis, e é dali também que a gente vai ter condições de construir isso. Então, quanto mais a gente tiver esse diálogo, sociedade, base, com quem está na ponta, dando a canetada, eu acho que é essencial, eu acho que esse trabalho traz um pouco disso.
Ok. Acho que isso não está funcionando. O uso da Boa tarde, Zileide Silva, TV Globo. Repetindo, os senhores deixaram muito claro que os trabalhos continuam, que as ações continuam, que esse é um primeiro passo. São várias ações, várias propostas. Eu queria saber se há algum prazo para que algumas ações efetivamente já sejam adotadas, né, sejam viabilizadas, e se a gente pode dar algum prazo para algumas delas, por favor. A intenção é ampliar para mais 45 dias de trabalho para a comissão. E muitas ações até o final do ano, né? Nós temos em novembro uma programação grande também, né, voltada aí para essas ações, né? O ministro Daniele pode falar também, mas enfim. E o que eu tinha colocado de começo, né, que são as primeiras ações. A produção de levantamento de dados é uma ação que já está em ampla ação, né, usando né, o apoio do CNPq, a Inteligência Esportiva, que é da Federal do Paraná, e CBCT. CBCT é o quê? CBCT? Ok. Não, é a Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte, tá? CBCE, não é T, é E. Outra ação, o selo e o prêmio, nós estamos trabalhando e deve sair nesse segundo semestre, junto com o Pacto pelo Esporte, que é um dos parceiros dessa construção. O edital de fomento para a produção de mosaicos e bandeirões voltado para as torcidas organizadas, em parceria com a Anatorg. O próprio acordo de cooperação, né, com a Justiça e com a CBF, que é o projeto Estádio Seguro. A adequação da lei do incentivo, mas, né, voltadas aí provavelmente mais para o ano que vem, mais para 2024. E, né, a partir de agora, todos os programas, né, quer dizer, isso já vinha de uma certa maneira acontecendo, mas com ênfase maior, os programas do Ministério com critérios, né, de pontuação em cima de critérios de inclusão de programas antirracistas dentro dos projetos de esporte amador, de lazer e esporte educacional. Tudo isso nesse segundo semestre. E aí são outras ações que aí, né, seminários, o próprio assistência psicológica aos atletas, ações de comunicação como campanhas. Tudo isso depende de uma série de articulações e financiamentos que a gente não tem no momento organizados, mas é a construção que o grupo vai continuar a fazer e os ministérios vão continuar a fazer junto com a sociedade de uma maneira geral, né? Buscar recursos para isso, buscar né, a parceria, né, com outras instituições para realizar essa série que estão no relatório. Tá? Pablo Mundinho, do canal Gov. Só tentar entender, esse relatório são recomendações feitas pelo grupo de trabalho e ele recomenda ao Ministério do Esporte criar um programa chamado Esporte Sem Racismo. Esse programa ele já foi criado, vai ser criado, ele passa a executar todas essas recomendações, só para entender, por gentileza. Se você quer discorrer aí sobre o plano com o programa na verdade pega o todo, né? Boa tarde a todas e todos. A ideia
sim, foi que o grupo trabalhasse em direção à construção de um programa de políticas públicas. Né? Tecnicamente, a gente está habituado a usar o termo programa quando a gente não está se referindo a uma única iniciativa, a uma única ação, mas assim a um conjunto delas. E a gente propôs para as ministras, para o ministro, que a gente fizesse dedicasse um bom tempo para a construção dessas iniciativas que vão compor o programa, de maneira que, quando ele for colocado na rua, né, que ele vier a público, ele já tenha um bom número de entregas a ser feito, ele não seja só uma carta de intenções. Como a ministra disse, algumas das ações que estão listadas nesse relatório, elas já estão em curso. Né? Então, por exemplo, a atividade das ouvidorias, tanto do Ministério da Igualdade Racial, quanto a nossa ouvidoria do Ministério do Esporte, a ouvidoria do Ministério da Justiça e Segurança Pública, e mesmo o Disque 100, o Disque de Direitos Humanos, eles recebem essas ouvidorias, e o Disque 100 recebem denúncias sobre o racismo, desde já. Os programas, principalmente aqueles de promoção do esporte para a inclusão social do Ministério do Esporte, já têm dispositivos antirracistas, já têm mecanismos de seleção de projetos que priorizam aqueles que promovem a igualdade racial. Então, para esses casos, a gente está entrando num ciclo de estudos para que sejam aprofundadas essas medidas que já existem. Algumas outras, como a ministra disse, a gente depende de um grau bom de parceria, de engajamento, de adesão, de governos estaduais e municipais, mas bastante das entidades esportivas. Várias delas compõem aqui o Conselho Nacional do Esporte. E o debate que se estabeleceu dentro do Conselho mostrou grande vontade, grande disposição delas de colaborar para que esse programa seja construído e seja verdadeiro, seja efetivo, né, seja transformador de verdade. Só complementando aqui, acho que ainda na questão da Zileide, o acordo de cooperação para a discussão do projeto Estádio Seguro, que a ministra mencionou, há uma expectativa de que a gente conclua ainda em agosto. Já foi feita uma prova de conceito a partir de uma parceria da Senasp no estádio do Maracanã. Então, a ferramenta já foi testada, acho que já é um conceito. A ideia é começar pelos estádios, que é onde a gente tem uma incidência maior da prática de crimes e também um problema grave de violência, e, a partir de uma parceria com a CBF, disponibilizar para os clubes mandantes para que possam implementar nos seus estádios. Então, essa discussão está caminhando também no âmbito do Ministério. Creio que até o final de agosto a Senasp deve concluir a formatação disso. Mas está bem avançado já houve um teste de conceito e vai estar em condições para a gente entregar ainda no início desse segundo semestre. Ser bateria. Não, acho que dois pontos importantes. Acho que o Marivaldo e o Denis e a Ana já falam. 2023 é o foco ainda nesse segundo semestre, mas muita coisa para 2024. E, em relação ao programa, a pergunta que o senhor fez, eu acho que não é só o GT que tem como recomendação o programa. Eu acho que a ideia do programa já era concebida juntamente com a iniciativa do GT. Porém, em que circunstâncias nós queríamos entregar não só o relatório, mas também o programa em si. Porque muita gente, quando a gente falava no começo do ano, vamos fazer um programa Esporte Sem Racismo, pensava assim, só campanha, vamos para o Maracanã, então botar num Fla-Flu uma bandeira. E a gente achava que tinha que ser algo mais enraizado. Então, eu acho que tanto o GT quanto o programa, eles caminham lado a lado. Por isso que eu quis dar um pouco o exemplo do selo da igualdade racial, porque esse selo, inclusive, a gente tentou com a Mover, né, que tem várias empresas ali dentro, que são grandes empresas que patrocinam o nosso futebol, por exemplo. Não só o futebol, como diversos outros esportes. Estou usando aqui porque é onde tem mais caso. E que, a partir daí, a gente poder incentivar também essas empresas a ter esse selo. Isso é uma das recomendações que sai do relatório, dentro de tantas outras. Então, acho que os dois caminhavam lado a lado, né, para a gente chegar a essas recomendações que aqui estão.
Ah, não, de autoridade. Não, de autoridade, a música mostrou aqui. Só autoridade. Posse, né? É isso, não sei nem. É isso. Ah, prazer. Todo mundo correndo lá para a parte do João, começaram a Não, apareceu. Assim, apareceu, ninguém apareceu. Ninguém nem consegue. Eu era um formiguinha num passo. Sou mais um da multidão, como diria o Erasmo. Vem, nós lá vai ser uma formiguinha num passo. É, mas Ninguém vai fazer isso. eu quero dar uma passada, só isso. Mas tu vai conseguir, esse que é o lance. Será? Não vai conseguir, eu tenho agenda aqui 5 horas. É, não, eu não tenho. Eu tenho 2 agendas ainda. Vou pegar o voo às 7. Poxa vida, não passa comigo. Ou não. Ninguém me leva pra lá. Prazer. Eu quero tirar uma foto. Ah, por favor, eu quero. Você tira uma foto? Não, também, tira comigo. Por favor. No fundo com a... Pode sim. Bom, Depois a ídola, hein? A ídola também, tá, ídola? Não, eu